De volta com o Papo de Administrador, hoje a gente está falando de endividamento pessoal. Um tema que é muito recorrente é poupança. Gustavo, eu começo te perguntando nesse bloco se é possível o cidadão comum, um trabalhador comum, criar uma linhazinha para ele de poupança, de investimento. É possível? Claro. Hoje, mais do que nunca, sim, com a bancarização do sistema no Brasil e a própria digitalização, né? Todos os parceiros bancários, todos na internet, é possível. O único desafio é a informação. Todo mundo vai na poupança, porque ela tem foi criada no século XIX por Dom Pedro II, então todo mundo conhece. Ela é mais segura mesmo? Porque o governo... É aquela coisa, quanto mais segurança, menos é a rentabilidade. Hoje não, a poupança historicamente ela apanha da inflação, ela sofre com a inflação. A inflação vai lá, consome um pouco a rentabilidade dela e ela não rende quase nada. É o preço de não correr risco. Exatamente, é o preço, mas dá para ter uma rentabilidade bem melhor correndo o mesmo risco, que é sendo credor do governo. Entendo. Então a gente pensa, não, mas o que é o Tesouro Direto? Não é complicado. Da mesma forma como você vai num banco e deixa uma documentação, todo mundo usa rede social, sim. Bancos hoje é quase uma rede social. Você faz todo o relacionamento pela internet, manda todos os seus dados pela internet. E ele abre uma conta para você lá, que você nem precisa fazer depósito. Maravilha. Imediatamente. Você quer comprar um Tesouro Direto, você vai botar no mínimo R$30. Com R$30 você compra um título do governo. Com R$30. E aí você vai ganhar. A rentabilidade é muito melhor para correr o mesmo risco, que é o governo que garante a rentabilidade da poupança, e a rentabilidade dos títulos é o governo que é o emissor. É o devedor, cujo credor é a população. Cleaver, seria interessante para a pessoa que tem dúvidas, ou que está em dívida, ou quer investir, procurar um especialista na área? Sim, não é só interessante, como é recomendado que se procure, para que a pessoa possa conhecer o mercado financeiro, conhecer as opções que existem no mercado, e aí, a partir da ambientação, ela poder tomar a sua decisão de investimento. Conhecendo, por exemplo, esse acesso ao assessor, ao consultor, ele pode enviar através de uma corretora ou através do assessor que a gente pode ter disponível no mercado, para conhecer quais são as opções de renda fixa, as opções de renda variada. Dentro de renda fixa, a gente tem o Tesouro Direto, como por exemplo, é um título seguro, para que a gente possa escolher e se educar financeiramente para começar a investir, controlar as despesas e poder chegar no momento de estar investindo. Ok. Gustavo, eu devo me preocupar com as dívidas pessoais por quê? Primeiro que elas consomem parte da sua renda, através do juro que você paga sobre elas. E a gente em função disso, muitas vezes a gente não se dá conta. A gente tem uma preocupação histórica do brasileiro de saber apenas se a parcela cabe no nosso orçamento. A gente não está preocupado muitas vezes de pagar 3 vezes aquele bem. Então, às vezes a gente compra um celular porque ele foi dividido em 10 parcelas de 100. Mas ele, se você comprar à vista, custa R$300. Então, você faz isso para um celular, depois você faz isso para uma escova de cabelo no cabeleireiro, depois você faz isso para o seu carro e você está cheio de bens e aquilo consome toda a sua renda. E você janta como? Paga o aluguel como? E o condomínio, e a energia e a luz. Então, as dívidas são uma antecipação do consumo, em detrimento do investimento, que é uma postergação do consumo. Você guarda o dinheiro hoje em algum canto para que ele renda e lá na frente você possa comprar à vista, como o professor Cleaver tinha mencionado aí, com um bom desconto. Entendo. Então, as dívidas são uma preocupação, primeiro, porque ela não vem de graça, ela tem o seu aluguel, que é o juro. E às vezes nós não nos damos conta desse juro, a despeito da própria legislação brasileira exigir, quando você vai comprar uma televisão, uma geladeira, ele tem que expor a taxa de juros ali. Mas parece... A gente esquece de perguntar até, né? Até para que nós possamos comparar com o que a gente tem guardado no banco. O cara me cobra 2,5% ao mês de taxa. Poxa, 2,5% ao mês não é... 2,5% ao ano não é o que a poupança dá. E o meu dinheiro está na poupança. Então tem que parar e pensar nisso aí. Né? Fazer essa comparação entre qual é o meu custo de financiamento e em detrimento de quanto é para eu estar com ele guardado e investindo. Uma pergunta para os dois. Vamos começar aqui com a resposta de Cleaver. O brasileiro é muito gastador? É gastador. Esbanja, né? Ele está mais preocupado com como ele é visto do que o que ele realmente tem. E aí tem gastos que ele faz descontroladamente, sem planejar, sem registrar. E aí a gente consegue dizer que ele é mais gastador. Você tem essa opinião também? Tenho. Eu só olho mais assim, o brasileiro gasta pela impulsividade. Ele é consumista de fato. Ele tem ao seu dispor várias opções, seja no banco, seja com vários cartões de crédito. Mas eu acho que o brasileiro não tem o costume de fazer conta.
O brasileiro, pela história inflacionária que a gente tem, ele está muito mais preocupado com o agora. Então, a capacidade dele planejar, pensar para frente, pensar numa previdência, que é um tema tão em voga, ele deixa em segundo plano. Então, ele faz realmente uso do cartão de crédito, não faz as contas de que, quando eu uso o cartão de crédito, eu tenho que provisionar o dinheiro, porque a fatura vai vir em 30 dias, né? Mas me parece que não é do feitio brasileiro. Mas isso está mudando, essa educação financeira, mas não é uma cultura que você muda no estalar de dedos. É algo que dentro de uma geração você vai fazendo, a própria educação, os sites, as mídias todas vão tocando nesse assunto. E isso leva um certo tempo para que o brasileiro se acostume e comece a pensar em investimento, em guardar o dinheiro hoje, postergar o consumo para investir hoje e poder fazer esse consumo de uma maneira mais sadia, sem comprometer sua renda. Clíver, se o camarada não tem vontade de investir na poupança, nem nos títulos, enfim, no mercado financeiro, qual seria uma alternativa? Por exemplo, comprar imóvel, investir em algum outro bem, é uma maneira também de fazer esse dinheiro render posteriormente ou não? É mais arriscado? Há outras opções no mercado, né? A gente não poderia, por exemplo, se limitar ao Tesouro Direto ou uma ação de empresa. Por exemplo, a gente deve uma opção adquirir imóveis para investimentos futuros e viver de renda, por exemplo. A gente tem outras opções também no mercado financeiro, como fundo de investimento, os FIs, que pode ser um investimento imobiliário. Então, você não necessariamente seria o proprietário de um imóvel, mas você teria uma cota de um imóvel para viver de renda dele. Assim como terreno, assim como abrir empresa. Então, são alternativas que convêm ao perfil do investidor, digamos assim, mais avesso ao risco, menos ao risco, mais operacional, gosta de vender e comprar produtos. Então, a opção é grande. O que vem ao caso é decidir se conhecer as suas finanças, projetar esse futuro e aí poder escolher entre as opções que existem aquela que mais lhe convém. Bacana. Gustavo, você acha que no perfil médio do brasileiro a mulher é mais organizada com as finanças do que o homem ou não tem isso, pelo que você observa? Não, penso que sim. E realmente as mulheres, até por ter um senso de responsabilidade, quando você tem um filho, né, então a mulher, por ter esse senso de responsabilidade, ela é mais organizada. Eu diria até que ela teria mais sujeita à educação financeira. Não é que a mulher não consuma igual ao homem, não se endivide, de maneira nenhuma. A capacidade de fazer a reversão de sua situação me parece ser mais propensa às mulheres em função de sua organização e seu senso de responsabilidade. Mas quem é mais apto a cair naquela armadilha das promoções e tudo mais? Eu pensei ser as mulheres do mesmo jeito. É porque parece que eles direcionam muito, né? O mercado é muito esperto nesse sentido. Nesse aspecto ele trabalha, porque você não vai seduzir um homem médio para o consumo, por exemplo, com a parte estética. Mas se você trabalhar com um carro, você consegue. Você consegue. Na mulher é o inverso. Você pode conseguir convencer uma mulher, ela vai comprar um carro e você encher de penduricalhos. Mas você consegue isso mais forte numa mulher quando você fala numa questão estética, na compra de um acessório e um cabeleireiro e por aí vai. Então, o que é que as empresas fazem? Elas trabalham com a sensibilidade de cada um dos gêneros. Cada um dos gêneros. Então, onde é que ele é mais suscetível? Né? Onde é que isso em tudo, mas é em tudo. Desde produtos financeiros, né, até a gente ir a compra do carro, a compra de uma bolsa, a compra de um calçado. Clíver, o que fazer para obter uma boa previdência? Que tipo de ponto, quais os pontos-chave para a gente fazer uma aquisição de um bom plano de previdência? Ok, a previdência volta à discussão anterior. O que eu quero no meu futuro? Certo? O que é que eu quero quando eu estiver aposentado ou quando eu não estiver mais com a obrigação de trabalhar? E aí, a partir dessa definição do que é que eu quero, eu quero morar na praia, eu quero ter uma empresa, eu quero viver de aluguel, eu quero viver de renda, eu preciso de 5 mil, de 10 mil reais para satisfazer o meu projeto de futuro. Então, definido esse projeto de futuro, aí a gente sugere que conheça as suas finanças pessoais para que você comece a fazer as reservas necessárias para atingir aquele seu sonho, para atingir aquele seu planejamento de previdência. E aí você faz as suas poupanças, as suas reservas e inicia o processo de investimento com vistas naquele futuro. Aquele prazo que você quer, sei lá, 60 anos, 70 anos, 50 anos. Então, com base nessa definição, aí você ajusta os investimentos necessários, conhece as opções de investimento, de renda fixa e de renda variável, tesouro direto, ações, CDB e etc. E aí, com vistas nesse futuro, você já tem um caminhar
para alcançar suas metas. E aí a gente tem uma discussão de previdência, de regime de aposentadoria, nova previdência, previdência privada. E aí é interessante que se visite a sua instituição financeira, o seu banco, conheça como funciona o retorno dessa previdência privada, sendo o caso, quanto que precisa ser feito de aportes mensais ou periódicos ou aportes extras, para que você possa definir esses aportes e chegar naquele futuro que você pensou. Gustavo, no caso da previdência privada, o brasileiro já teve essa noção, já introjetou o quanto é importante ver isso como alternativa à previdência tradicional, aquela do governo, ou ainda está engatinhando isso? Isso já é algo... Isso está muito atrelado à cultura de planejamento e pensar para a posteridade do brasileiro, né? Que não era característica sua, mas isso vem mudando. Entendo. Com a discussão de reforma, então a gente está discutindo uma reforma da Previdência, uma que já houve no governo Fernando Henrique, outra que houve no governo Lula. Então isso é um tema que nos últimos 25 anos tem sido falado, a necessidade de você adequar regras mais justas para a realidade da população atualmente. Quando a gente fala da Previdência privada e o que fazer para complementar a Previdência pública que vai ser reformulada, o que o professor Cliver colocou é isso. Que tipo de aposentadoria eu quero ter? É um complementar? É. O tipo de investimento que eu quero fazer, eu quero que ele fique atrelado à minha aposentadoria? Quero. Então, você vai investir em um tipo de produto, que é os fundos de previdência propriamente. Por quê? Porque ele, se você tira com um período menor do que os 10 a 15 anos, a tributação sobre ele é muito forte, então ele penaliza. Mas se você quer investir para a minha previdência, para quando eu tiver meus 65 anos, mas eu gostaria de ser um investimento que, se eu tiver algum problema, eu quero ter a opção de sacá-lo. Entendo. Aí você tem um outro perfil de produto que a gente vai cair lá no Tesouro Direto da mesma forma. Porque eu tenho títulos que vão se vencer daqui a 35 anos e aí eu posso tê-los, segurá-los até daqui a 35 anos e vou receber o rendimento que o título me prometeu. Se eu quiser no meio do caminho vender, eu tenho condições de fazê-lo isso. Se eu quero algo desse tipo também, eu invisto em ações. Sim, aí tudo vai depender das perguntas que a gente faz antes de fazer a previdência. Eu quero uma previdência para quê? Nesse meio do caminho, eu quero poder dispor do recurso? Não quero ter possibilidade de tirar o recurso, porque se eu tiver, eu tiro e compro um carro, por exemplo. Então, você vai para outros investimentos que são mais travados, que têm uma tributação mais pesada, caso você tire um tempo menor. E aí você esquece, de repente... Exatamente. Ótimo. O Bitcoin, as moedas virtuais, são um bom investimento ou isso ainda é um terreno muito pantanoso e obscuro? Eu acredito, eu julgo como um terreno obscuro e, na verdade, pela falta de legislação, que a gente não tem uma legislação específica, e por não constituir-se como um ativo financeiro do próprio mercado financeiro nacional. E a gente tem uma dinâmica diferente de armazenamento das criptomoedas e é um mercado extremamente arriscado. Por ser extremamente arriscado, pela máxima de maior risco, maior retorno, ele propõe alguns retornos também em sua devida proporção. Então, eu não faz parte do meu portfólio, não sugiro, não recomendo. É arriscado. Ainda é arriscado, tanto pela perda de legislação, pela ausência de legislação, pode ter um hacker que leve suas criptomoedas, por exemplo, como pela falta de normativos, de instrução, de rentabilidade, a gente não consegue mensurar e nem estudar de acordo com as análises técnicas e fundamentalistas. Porque, por exemplo, para quem está em casa, que tem essa tentação de investir no Bitcoin, a gente poderia dizer que é porque é um tipo de moeda, é um tipo de valor que o governo brasileiro ele não tem como controlar totalmente. Seria isso, não é? Sem gerência. Não há gerência sobre isso, não. Ok. Uma pergunta que talvez soe meio demodê. E aqueles investimentos antigos e tradicionais? Comprar ouro, comprar joia, comprar gado? Eu diria que quando você fala em analisar seus investimentos como uma carteira de ativos, são sempre válidos, né? Comprar ouro nunca saiu de moda. Era isso que eu ia te perguntar. Ainda é muito... Ainda se utiliza. Agora, você não precisa comprar o metal. Entendo. Você compra o contrato de ouro. O contrato de ouro. Aí, nem como dólar. Você pode comprar o contrato de dólar. Justamente porque você não quer necessariamente ter a moeda em si. Quando a gente pensa numa carteira de ativos, e aí você já tem algum recurso, e você quer diversificar, tanto vale tirar um pouco da liquidez e comprar um imóvel, comprar um pouco de ouro, comprar um pouco de dólar. Isso no sentido de você não ter todos os seus ovos na mesma cesta. Você diversificar, você ter diferentes ativos com vistas a mitigar o seu risco, mas sem perder necessariamente toda a sua rentabilidade. Ok, Gustavo Catão, Cliver Lamartine, muito obrigado. E esse foi mais um Papo de Administrador, uma parceria da TV Itararé com o curso de administração da Unifacisa.
Até o próximo.